Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Dentro desta série de mensagens falando sobre ensina-me a orar. Oração deveria ser uma coisa muito prática nossa, mas eu não sei se você já percebeu como oração é um desafio. Você já percebeu como é um desafio? Você coloca no coração de orar, você coloca no coração de fazer um tempo de oração, e o que acontece é que você não consegue continuar muitas vezes nesse propósito. Você coloca de fazer, 5 minutos pela manhã, no terceiro, quarto dia talvez já se torne um desafio, e não que seja difícil ou, é muito tempo, né? Porque às vezes são poucos minutos, mas você tem uma hora tranquilo para conversar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa, mas não conseguimos falar com Deus. Não conseguimos falar com Deus, principalmente se os nossos pedidos acabaram. Porque falar sobre o que queremos é fácil. Falar sobre aquilo que precisamos é fácil. O que não é fácil é quando nos tornamos ou tentamos nos tornar altruístas. Quando começamos a falar a respeito do outro e não dos problemas e do quanto o outro é mal, ruim e que precisa de punição, porque há pessoas que conseguem ficar horas falando sobre isso. Mas quando estamos falando a respeito do outro, pedindo pela vida dele, pedindo pela enfermidade, pedindo que o Senhor os livre, levantando diante de Deus as pessoas, lembrando do teu pastor na tua oração, lembrando dos seus pais, lembrando de pessoas, intercedendo por vidas. E aí nós percebemos às vezes que é muito desafiador. É fato de que a oração pela Bíblia, ela é mais importante do que pregar, do que cantar, do que qualquer outra coisa. Porque você nunca vai ler nenhum versículo que diga pregue sem cessar ou cante sem cessar. Mas você vai ver em 1 Tessalonicenses no capítulo 5 e versículo 17. Orai sem cessar. Isso me faz pensar de que a oração, esse tempo de oração, ele é algo que deve ser constante na nossa vida. Esse tempo de oração não é simplesmente alguns momentos em que eu dobro os meus joelhos ou que fico de pé, mas que inicio uma oração e é uma vida de oração. E muitas pessoas não conseguem entender isso,
Porque a oração para elas é simplesmente o momento que você retira para falar com Deus ali e você cessa dizendo em nome de Jesus, amém, e pronto. Mas não é dessa forma. Existem tipos e tipos de oração, e tem oração que é assim. Tem oração que é oração de guerra, que você está andando pela sua casa com a mão estendida, o dedo em riste, e determinando coisas, e uau! Aquela oração que arrepia tudo, né? Você está cheio de autoridade. Existe oração de humilhação, que você está com a cara no pó, no chão, orando, dizendo, Deus tenha misericórdia de mim, intercedendo por vidas. Mas existe uma oração sem cessar. E essa oração sem cessar é o tipo de oração que nós fazemos constantemente na nossa mente. É quando nós entramos numa comunhão tão profunda com Deus, que a nossa vida se torna um viver de oração. Você está andando e automaticamente você está orando. Você está dirigindo o seu carro e você está orando. Você está conversando com Deus. Você está pedindo orientação ao Senhor. Alguma coisa que te desafia, você diz, meu Deus, e agora, Senhor? E alguém pode dizer, o cara está falando sozinho. Não, você está orando sem cessar. Porque em todo tempo você está conectado com Deus. Não existe mais uma vida desconectada. E aí você vai entender Paulo quando ele diz assim, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, por que eu não posso trocar uma ideia com Ele? Se Ele habita dentro de mim, por que eu não posso estar conversando com Ele? E às vezes essa conversa ela é oral, às vezes ela é mental. Nós estamos em espírito, trocando uma ideia com Deus, conversando constantemente com Ele. A Bíblia, ela nos mostra que a igreja, de que isso que nós vivemos aqui é muito mais. Ela é muito mais do que simplesmente uma religião. Nós estamos num reino. Quando nós entendemos de que sim, nós fazemos parte de uma religião, nós podemos estar afiliados a uma religião, mas mais do que tudo, nós fazemos parte do reino de Deus. Então nós começamos a entender o que é orar sem cessar. Começamos a entender o propósito de existir oração. O propósito de que nós podemos, através dela, tocar o impossível de Deus. Porque dentro desse reino natural, nós não conseguimos fazer muita coisa. Uma pessoa de joelhos consegue algo? Nada. No mundo espiritual, quando ela está de joelhos aqui, no mundo espiritual ela está de pé. Ela está lutando, ela está mais forte. Por isso nós não podemos entender apenas as coisas pelos nossos olhos humanos. Nós precisamos entender ela pelos olhos do Espírito. E de que nós fazemos parte realmente de um reino. E aí, existe um verso da palavra de Deus, eu nem passei ali para o pessoal, mas está escrito em Mateus 16 e 19, que ele diz assim, Jesus em determinado momento falou para os seus discípulos, eu darei para vocês a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. O que desligarem na terra, será desligado no céu. Veja que Jesus está falando de entregar algo, de entregar chaves. Quando nós falamos de chaves, nós falamos de autoridade. Ele nos deu autoridade. E Ele está nos dando autoridade para fazer alguma coisa. Ele não é uma chave de brinquedo. Toda chave que você recebe, ela abre alguma coisa, ela liga alguma coisa. Você pega uma chave na mão, você vai identificar, isso aqui é uma chave de um carro. Eu vou apertar aqui nesse controle, vai acender as luzes, dizendo que o alarme está desativado. Você apertou, desativou. Você apertou, ativou. Você inseriu na ignição, girou ou aproximou, enfim, né? Hoje está diferente. Você aciona, liga. Você recebe uma chave de casa e diz, não, isso aqui abre uma porta. E você vai, você recebe num daqueles escaninhos, né? Daquela, enfim, armários. Você vai procurando, daqui a pouco, uau, abriu. Mas não adianta te darem uma chave e você pegar a primeira porta e tentar abrir. Porque pode ser que ela não abra. E por que ela não abra? Porque o óbvio às vezes tem que ser dito, meu Deus. Porque essa chave não é para esta porta. Não, mas eu queria a porta 1. E às vezes, olha, vou dizer um negócio aqui no mundo espiritual para você também. Sabe aquelas chaves de mercado que você guarda volumes? O que acontece com aquela chave?
Graças a Deus, eles não são piadistas, que eles não entregam só a chave. Eles entregam a chave com algo pendurado na chave que diz ali 10, 9, 7, né? Para quê? Para te facilitar a vida. Aí você vai na 7. Você insere a chave, uau, abre. Mas às vezes, eu vou dizer que na vida diária nossa, Deus entrega a chave 7 para você, o cara vai dizer, não quero 7 não, quero 5. Se essa chave vem de Deus, vai abrir. Não vai, porque Ele já até colocou o número nela, para você entender aonde você tem que ir. E às vezes nós somos tão teimosos, que nós queremos abrir com uma chave que Deus nos deu, algo que Deus não nos deu. Sabe, se você olhar para o jardim do Éden, Deus entregou uma chave para Adão, e Ele disse, cara, isso aqui tudo é teu, olha a chave que eu estou te dando, você vai ter autoridade sobre tudo, sobre os animais da terra, sobre as aves do céu, sobre os peixes, você tem autoridade sobre tudo. Vou te dar outra chave, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas tem uma chave que Deus não deu, e Ele deixou bem específico, mas a do meio do jardim, essa tu não comerá. Ou seja, Deus identificou as chaves para ele, mas o que aconteceu? Ele recebeu uma chave de autoridade, mas quis abrir uma porta que não era dele. O grande problema é que Deus nos deu autoridade para a oração, mas a nossa oração, ela tem que ser pautada em cima das leis espirituais, e daquilo que Deus nos deu acesso. Deus não deu acesso àquela árvore, e quando Ele quis acessar aquela árvore, Ele perdeu tudo aquilo que já tinha recebido. Significa dizer que quando eu e você pegamos algo que Deus não nos deu, perdemos algo que Deus já tinha nos dado. Ele ganhou um jardim inteiro, mas ele queria aquela árvore. Ele pegou aquela árvore e perdeu o jardim inteiro. Você consegue entender isso? E olhando assim a gente pensa, Adão, hein? Que trouxa que foi Adão. Mas gente, é tão fácil de nós fazermos isso. Deus te deu esse casamento, e tem gente tentando abrir a chave da porta de outro. Vai dar errado, porque daí você vai perder aquilo que você ganhou de Deus. É um perigo, é um grande perigo quando nós pegamos a autoridade que Deus nos deu, as chaves que Deus nos deu, e tentamos abrir coisas que Ele não nos deu, onde Ele não nos permitiu chegar. E se nós entendermos de que essa autoridade dada por Cristo, ela veio não apenas para os discípulos, né? Eu darei a vocês chaves do reino. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Às vezes nós desligamos algumas coisas no céu que não poderiam ser desligadas. Nós nos desligamos do céu. Quantas orações que nós fazemos, e fazemos elas equivocadamente. Fazemos elas de maneira errada. Enquanto outras coisas nós poderíamos ter ligado, e não usamos esse poder. Não fazemos ideia de que estamos desligados às vezes também. E a Bíblia ainda diz, em Amós 3:7, certamente que o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Significa dizer que quando Deus quer fazer uma coisa nova, muitas vezes Ele nos traz revelação disso. Ele fala conosco. Mas a intimidade é que faz com que a gente entenda o que Deus está falando. Quantas vezes você já foi orar, e você falou, e não escutou? E a gente numa oração escuta com o coração. E está tudo certo que às vezes a gente fala, e parece que não tem uma resposta de Deus. Só que temos que entender de que às vezes nós fazemos com Deus a mesma coisa que a gente faz em casa. E quantos de nós que estamos em casa e vamos por uma conversa, né? Vamos conversar, vamos discutir a relação, vamos conversar sobre algum assunto. E aí eu quero que você imagine a cena agora, marido e esposa. Não vamos conversar, amor, não, a gente precisa, vamos conversar, então vamos.
E daqui a pouco um fala. E o outro, mas é que, eu sei, mas é que, e fala. Pois é, mas eu penso que, mas eu não terminei ainda, e fala. E quando termina, diz assim, foi muito bom falar contigo, vamos dormir, estou cansado. Gente, a oração muitas vezes é assim. Nós estamos tão acostumados a fazer isso com as pessoas, de falar e não dar espaço para que as pessoas falem. Eu estava certa vez perto de um casal, e a gente falando, eu conversando com ambos. E daí ele falava, e ele respondia por elas assim, não, mas ela pensa igual. E ela só olhava assim, então tá, né? E cada vez que eu indagava para ouvir o que os dois pensavam, daí ele respondia pelos dois. E quanto relacionamento que é assim, o outro acha que, eu conheço tanto que eu estou te... Não. Às vezes nós estamos num tempo de oração, e Deus quer falar conosco, mas não consegue falar conosco, porque nós não paramos de falar, e quando nós paramos, a gente abandona tudo. Abandona a oração. Tenha espaço para que Deus fale ao seu coração. Tem espaço de ouvir. E tem espaço no seu coração de ouvir quando Deus vai te dizer não. Quando Deus vai falar totalmente contrário daquilo que você quer ouvir. Você pode receber uma chave em suas mãos. Você tem poder na sua oração. Mas o que acontece que muitas vezes nós não conseguimos ligar essas coisas no céu? O que acontece que muitas vezes nós não conseguimos acessar aquilo que Deus tem para nós? Tem um texto bíblico muito interessante sobre isso, que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versos 14 até o verso de número 29. Eu estou fazendo bastante leitura da palavra, porque sem palavra seria só uma palestra. Não existe embasamento de poder quando você não utiliza a palavra de Deus. E eu estou utilizando a palavra de Deus para você entender isso aqui. Eu vou ler de uma maneira bem rápida, você pode acompanhar no telão comigo. Diz assim, Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão. Alguns escribas disputavam com eles. Logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. Correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que vocês estão discutindo? E uma multidão respondendo disse, e um da multidão respondendo disse, mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanha, despedaça, espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondeu e lhe disse, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Me tragam ele. E trouxeram. Quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo que acontece isso? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes tem lançado ele no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte, por que nós não podemos expulsar? E disse Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Sabe, esse texto é conhecido de muitos. Discípulos andavam com Jesus, mas não tinham poder de expulsar. Os discípulos estavam vendo Jesus, quem sabe até oravam com Jesus, mas nesse momento eles não conseguiram fazer com que a sua oração tivesse efetividade. Saber orar é uma coisa, ter efetividade na oração é outra coisa. Talvez nós saibamos orar, mas ensina-me a orar, como diz no tema. Talvez seja, Senhor, eu acho que eu não sei, porque eu estou tentando, porque eu estou lutando em oração, mas não acontece, mas não está funcionando para mim. O que eu estou fazendo de errado? Pense você, esses discípulos estavam andando com Jesus, e agora estavam disputando com os escribas.
Os escribas eram, na verdade, vamos pensar assim, era uma outra religião. Aí estavam vendo ali quem é que sabia mais, sabe, estavam disputando. E aí Jesus chega e vê que tem um alvoroço ali. E apesar das disputas que eles estavam tendo, ninguém estava resolvendo um problema sério que estava ali. Às vezes, o muito saber, a muita teologia, e eu não estou falando contra a teologia, porque eu mesmo o fiz, e faço ainda. Mas às vezes, sabe, esse muito conhecimento que as pessoas querem ter, lhes atrapalha na simplicidade das coisas. Um menino precisava ser livre. E a gente não entende por que os discípulos não conseguiam. Vamos entender por que às vezes nós somos impedidos de fazer algumas coisas por nós mesmos. Se você olhar o texto, um pouco mais à frente, você vai ver que os discípulos, eles estão conversando sobre quem é o maior entre eles. Estão trocando ideia para saber, né, quem era o cara. No capítulo 10 você vai encontrar João e o seu irmão Tiago pedindo para Jesus se eles podiam sentar cada um num lado de Jesus quando chegasse no céu. O grande problema destes homens é porque andar com Jesus, ao invés de eles aprenderem na humildade como servir as pessoas, eles estavam se achando. Estavam se achando bom. Ando com Jesus. Com quem tu anda mesmo? Ando com Jesus mesmo. Isso aqui nós vamos ver lá no começo da igreja primitiva, quando nos dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou seguidor de fulano de tal, eu sou seguidor de fulano de tal, vou dizer, eu sou seguidor de Jesus. Esses eram os piores. Sabe por quê? Porque eles não ouviam ninguém. Eles diziam, não, o céu fala diretamente comigo. Cheio de gente ainda hoje assim, né? Cheio da soberba. Que Deus não está falando com ele, muitas vezes é o próprio eco da vontade, daquilo que pensa, e está dizendo que foi Deus. É interessante. Quer ver como isso é facilmente identificável? Quando a pessoa vem te pedir um conselho e diz assim, Deus falou comigo tal coisa, mas eu queria ver contigo o que tu acha. Quem sou eu? Se Deus falou contigo, eu vou falar o contrário? Não sou maluco? E às vezes, na verdade, está precisando de mais uma assinatura para concordar com a loucura de que ele está pensando. O fato é, de que estes homens estavam tão ensoberbecidos por andarem com Jesus, que o Senhor diz assim, que geração incrédula. Vocês não conseguem acreditar no básico, vocês não conseguem entender o que eu estou tentando fazer. Jesus andava numa humildade, tinha uma vida de oração, e agora ele diz, essa casta só sai com jejum e oração. E eu me pergunto, ele está falando de quem? Do demônio que estava no garoto? Ou no demônio que estava nos discípulos? Da soberba. Aquilo que lhes impedia de entender de que eles precisavam buscar mais. E de que não deveriam estar fazendo nenhum tipo de oração ou de milagre ou de qualquer serviço para se aparecer. Não era para dizerem assim, não, louvado seja Pedro que colocou a mão sobre o garoto e ele foi liberto. Não, mas quando o André chegou eu vi assim que o diabo até se arrepiou. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus, tem a ver com Ele. Fico me perguntando se não estava muito parecido o mal que estava no garoto com o mal que estava nos discípulos. Por quê? Eles não estavam percebendo, mas eles estavam querendo expulsar um demônio que simplesmente era de outra espécie daquele que estava neles. Os demônios no garoto faziam com que ele não tivesse nenhum tipo de submissão ao seu pai. Ele fazia as coisas pela sua cabeça. Quando o bicho pegava ele ali, o pai não tinha controle sobre ele. Mas gente, uma pessoa soberba, uma pessoa que não escuta ninguém, o pai tem poder sobre ela? Quantas pessoas que estão tão cheias de si, que não conseguem ouvir o Espírito Santo para orar de maneira correta? É um espírito de insubmissão, de não conseguirem compreender, de que estão sendo dominados e levados de um lado para o outro. E aqui nós vemos que quando Jesus expulsa, ele diz, espírito mudo e surdo, saia. Aquele espírito, não está falando de uma deficiência aqui, está falando de um espírito. Fazia com que o garoto não pudesse falar, mas também não pudesse ouvir. E às vezes eu entendo de que esse espírito de demônios, essa casta de demônios, ainda está solta por aí.
Porque tem um monte de gente que não escuta. Tem um monte de gente que não consegue passar nada de bom à frente, está mudo. Ele não escuta nada de bom que vem do céu. E ele não consegue passar à frente automaticamente nada de bom também. E aí o Senhor vem e mostra o seu poder, e mostra a sua unção, e mostra simplesmente pela sua presença. Por quê? Porque se o Espírito era mudo e era surdo, como é que ouviu a oração de Jesus? Não precisou ouvir a oração de Jesus, sentiu a unção que estava em Jesus. Quando Pedro entende isso, algum tempo depois, a Bíblia diz que ele está passando e a sua sombra está curando as pessoas. É por isso que Paulo, não podendo chegar a todo mundo, eles pegam os lenços que ele estava orando e levam, e agora através daqueles lenços as pessoas são curadas. É para que a gente hoje fique ungindo o lencinho aqui para você levar para casa? Não, não é para isso. Mas aqui neste momento, na expansão da igreja, era para mostrar de que a oração, ela não está limitada a eu colocar as mãos sobre você, está limitada a eu ter uma vida de oração, e a unção que está em mim toque você, e você seja liberto, você seja curado, você seja transformado pelo poder de Deus, e a sua oração transforme a sua casa, a sua oração vai de encontro ao seu pai, sua mãe que mora em outro estado. Você pode, quando você entende o poder da oração. Aleluia! Eles não podiam fazer nada, porque eles precisavam primeiro ser libertos. Às vezes, para que a nossa oração tenha resultado, nossa vida tenha resultado, é nós que precisamos de uma libertação. É nós que precisamos que algumas coisas saiam de nós, que soberba saia, de que preconceitos saiam, paradigmas saiam, enfim, uma mudança. Gente, eles andavam com Jesus, viam Jesus servindo a todos, mas estavam pensando quem era o maior entre eles. Se você chegasse para eles e perguntasse, talvez, a respeito disso, eles dizem, não, pela grande misericórdia de Deus, eu sou o menor entre todos. Mas lá no coração, e entre eles, queriam saber quem era o maior. 2 deles tiveram a ousadia de pedir, lá no céu, assim na tua mesa, se eu puder sentar de um lado. A mãe deles veio interceder, né? De um lado, e meu filho do outro. Eles não entenderam nada a respeito de que é servir. Por que as orações de Jesus eram atendidas? Porque ele estava cumprindo o propósito para o qual veio para a terra: servir. A maior lição que Jesus talvez ensinou e deixou para nós, a maior lição de grandeza, foi feita com uma bacia e uma toalha, atrás de uma porta, pegando e tirando as sandálias dos discípulos e lavando os seus pés. Enquanto, quem sabe, eu estou esperando que alguém tire os meus sapatos e lave os meus pés, porque imagina, eu sou o grande pastor. Jesus me mostrou de que quando a gente acha que é alguma coisa, ou até se você é alguma coisa, então sirva. Então sirva. Então vá aos pés de alguém que precisa ser lavado e lave. Então vá à mulher que está exposta, pronta para morrer, e salve a vida dela. Então faça alguma coisa que ninguém faria. E então, enquanto todo mundo está querendo criticar aquela mulher samaritana porque está num poço conversando com Jesus, imagina Jesus sozinho com uma mulher, gente, que escândalo isso. Uau, grande Jesus, olha só, trocando uma ideia ali, sem ninguém por perto. Os discípulos, quando viram Jesus sozinho com ela, cheio de murmuração. Agora esses caras estavam lá naquela cidade, voltaram, só pegaram o que foi lhes pedido. É para trazer comida? Trouxeram comida. Aquela mulher, quando voltou para a cidade, trouxe a cidade inteira para ouvir Jesus. Aquela que foi acusada. Por isso, se você está sendo acusado, se estão apontando o dedo para você, estão falando mal de você, levanta a mão para o céu e glorifica a Deus, porque estão vendo o potencial em você. E toda vez que o inferno vê potencial em alguém, ele vai querer matar você, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que está sobre a sua vida, te protege, te dá graça. Permaneça na humildade e você será lembrado. Permaneça na humildade, permaneça orando, permaneça buscando. Deus é fiel, Deus é fiel.
A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus ensinando sobre orar e nunca desfalecer. Ele diz que numa certa cidade tinha uma viúva, e essa viúva chegava para um juiz da cidade e dizia: faz justiça para mim, contra o meu adversário. E aí por um tempo aquele juiz ele não quis atender aquela mulher, mas depois ele disse consigo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeito os homens, essa mulher me molesta demais, eu vou fazer justiça para que enfim ela não volte a me importunar. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Sabe o que fala aqui sobre você estar orando, de você estar buscando, de você não cessar de acreditar de que Deus vai fazer justiça, de que Deus vai vir, e fazer justiça não é fazer vingança. Você tem que entender que há uma diferença. Tem muita gente orando e pedindo vingança. Você pegou a chave errada. Não, Senhor, mostra, amassa fulano de tal, Jesus, quebra a perna dele, Jesus, para ele ver como é que é bom. Para com essa oração, isso é uma feitiçaria, pelo amor de Deus. Você pegou a chave errada. Orar por justiça não é orar por vingança. O Senhor falou: minha é a vingança, não é tua. E sabe por que Deus não responde algumas coisas, mesmo que você está sendo injustiçado? Porque se Deus colocar a mão ali, você vai ser eu sabia. E aí a maldição vai pegar você. Vai pegar você. Até que o teu coração esteja enternecido. Até que o teu coração esteja orando até por quem te machucou. Até que o teu coração esteja dizendo: Senhor, tenha misericórdia de fulano que não entendeu ainda, e não só machucou a mim, mas machucou a tanta gente, tem falado mal de tanta gente. Tenha misericórdia dessa alma, Jesus. E Deus está lendo o teu coração naquela oração e está percebendo que essa oração é real. Muitas vezes daí Deus age com justiça. Por quê? Porque Ele te ama e Ele não quer derramar do mesmo juízo sobre você. Entenda as chaves que Deus colocou na sua mão de oração. Quais são as chaves que Deus te deu? Essa mulher entendeu de que ela tinha direito. E tendo direito, o que ela fez? Ela começou a pedir. Mateus 7,7 diz: peça e será dado, busque e vocês encontrarão, bate e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta vai se abrir. Pastor, mas os discípulos não estavam fazendo exatamente a mesma coisa para que o menino fosse liberto e não aconteceu? Por quê? Eles estavam desalinhados do propósito. A primeira coisa para que a gente entre nesse período de busca incessante, é saber como eu estou diante do Senhor. Faça uma varredura da sua vida. Gente, você que anda no Evangelho, você sabe, se eu ainda tenho rancor, se eu ainda, não, fulano não quero saber, vai para lá, porque, sabe, se eu tenho acepção de pessoas, se eu ainda murmuro, se eu falo mal de todo mundo, se eu não consigo, tem alguma coisa que eu preciso consertar, porque facilmente eu vou com a minha chave boa na porta errada. Agora, quando eu alinho a minha vida ao propósito, quando eu coloco os meus joelhos no chão, ou quando eu começo a minha oração, aleluia, os céus se abrem, as coisas acontecem. Pastor, e aí quando a gente está bem alinhadinho com o Senhor, vem a resposta do sim? Não, às vezes vem a resposta do não, mas é bom até receber o não de Deus. Você não faz ideia de quantas vezes eu agradeci a Deus por me dizer não. Não na hora eu bravejei, rolei no chão, chorei. Já fiz muito disso. Um dia eu passei das 11 horas da noite às 7 da manhã, orando, de joelhos no chão e dando soco no chão, dizendo: Deus, me responde, eu não vou sair daqui, se tu não me responder, eu quero que tu entre nesse quarto, eu quero falar contigo, eu quero um anjo, Senhor, eu botei até uma cadeira para um anjo sentar, ele não sentou, fiz de tudo. Eu tinha ouvido um testemunho que alguém tinha feito, tinha dado certo, eu pensei: vai dar certo comigo também, mas eu estava pedindo uma coisa muito errada. E quando chegou 7 da manhã, eu já estava exausto, pronto para desmaiar. Sabe, daí quando tu vai baixando a crista, porque no começo tu começa todo imponente, eu não saio daqui sem que tu me responda. Depois, tá bom, eu vou dormir um pouco, tá? Ninguém aguenta também, né? A gente estava pedindo tanta coisa errada, mas eu só vi isso um tempo depois. Eu só fiquei pensando: e se Deus responde naquele dia? Não, tu está me enchendo muita paciência. Sabe o juiz aqui?
Tu está me enchendo muita paciência, eu vou te responder. Ele podia fazer? Podia. Mas ele não fez, me deixou um dia inteiro em silêncio. À noite eu fui num culto. Sentei lá, nem era a minha igreja. Fiquei lá no final. Sabe, beiçudo assim? Cara, pensa num culto que estava com o patrocínio da Brastemp. Geladeira assim, ó, frio. Sabe? Mas no meio daquele culto tinha um cara tocando violão. Daqui a pouco ele parou assim. Fez bem assim, a reação dele. Aí ele olhou para trás para o pastor, porque Deus, o pastor sentava atrás. Aí disse assim: pastor, tem gente que quer botar Deus na parede, né? Mas do nada, ele nem estava falando nada sobre esse assunto. Quer botar Deus na parede, né, pastor? Tem tanta gente assim. Daí ele virou para frente. Ele disse assim: você só tem um caminho para ir para frente, ou olhar para trás e virar uma estátua de sal. E voltou a tocar. Mano do céu. Eu entendi. Sabe aquele Deus que não me respondeu em 8 horas de oração? Depois de um dia inteiro de me deixar de molho? Em um momento do culto, Ele abriu um pequeno espaço e fez uma loucura que só eu entendi. De que eu estava tentando botar Deus na parede para Ele me responder. E eu estava com a chave errada tentando abrir a porta errada. Ou com a chave certa tentando abrir a porta errada. Só que eu só tinha um caminho, ir para frente. A história da mulher de Ló é aquela: você pode ir para frente e salvar a tua vida, ou olhar para trás e parar, e virar uma estátua de sal. Deus está falando muito forte com alguém hoje aqui também. O que você vai fazer? Constantemente, eu vou parar com tudo, eu não quero mais saber, eu desisto, eu isso, eu aquilo. Cara, você só tem para frente para andar, porque se você voltar atrás, acabou para a tua vida. Para de colocar Deus na parede, porque talvez Deus esteja salvando a tua vida. Passou, acho que foi 1 ano ou 2, eu estava dizendo: Deus me perdoa, meu Deus, se tu me responde, eu estava quebrado para a vida inteira. Eu estava orando por alguém e ainda bem que Deus não me deu aquela pessoa. Porque senão ela ia tornar a minha vida um inferno e eu ia tornar a vida dela um inferno também. Deus estava me dando livramento, mas na hora a gente não vê essas coisas. Confia no Senhor. Se você entregou a tua vida para Jesus, confia no Senhor. Ele sempre fará o melhor para ti, porque Ele é Pai. Pai, Ele te ama. Aleluia. Eu quero terminar aqui. Sabe que na cultura judaica existem coisas que são mais culturais, né? Eu li que um pai, muitas vezes ele não responde seu filho na primeira vez que ele chama. E isso é de costume. Já faz parte do costume entre os abas, né? Os papais. Às vezes eles só respondem lá pela 4ª vez. E primeiro, não é para que ele pense, preciso mesmo disso? É para que o filho pense, né? Eu preciso mesmo disso que eu estou pedindo? Eu preciso realmente do que eu estou pedindo para o pai? Pai, eu quero. O pai não responde. Leva a criança a refletir: eu preciso mesmo? O segundo: pai, e não há resposta. É para medir o quanto ele quer aquilo realmente. O terceiro pedido: pai, é o pai testando a resistência. Porque se aquilo realmente vale a pena, você não vai desistir até conseguir. E na 4ª vez, é porque o pai responde porque entende que o filho está convencido de que realmente aquilo é necessário. Sabe, Deus muitas vezes não nos responde na hora que a gente pede. E às vezes é por questões como a minha, querendo nos dar livramento. Mas outras vezes é para que a gente comece a fazer um crivo, uma peneira realmente do que nós estamos pedindo. Às vezes começamos a pedir algumas coisas que não precisa nem Deus nos dizer, porque na sequência da oração a gente vai entender: não, acho que eu não preciso disso, acho que isso não é bom para mim, acho que não é o tempo de ter isso. O silêncio de Deus me faz pensar. Mas às vezes eu continuo. O tempo do silêncio de Deus é um tempo para um autoexame. Quantas vezes nós precisamos parar e procurar um pouco de luz? Deixa eu fazer só
né? Eu estou aqui tentando abrir uma porta. E não vai. Diz, mas é essa a chave. Daqui a pouco eu venho para a luz. Aí, oh meu Deus, estava com a chave errada. Aí eu volto lá. E abre tão fácil. Quantas vezes a resposta não está vindo, não é nem porque Deus não quer, é porque nós estamos com a chave errada. E se Ele nos deu autoridade para ligar coisas na terra e serão ligadas no céu, muitas vezes não podemos ter a soberba de achar que estamos certos sempre. Às vezes Deus está dizendo assim, tem alguma coisa, tem alguma chave errada na sua mão. Filho, essa porta é para ti. Você não precisa trocar de porta. Você está pensando em mudar de porta, não precisa trocar de porta. Você só precisa mudar a chave. Você só precisa entender que se você forçar, vai quebrar a chave. Se você continuar forçando, não vai dar certo. O que é necessário é compreender, primeiramente, que o silêncio e o tempo de espera tem que me fazer pensar, o quanto eu estou certo, ou o quanto eu mereço isso. O quanto eu estou forçando uma porta, ou o quanto eu só estou esperando de que Ele venha e abra para mim. Oração, talvez falar algumas palavras, expressar o que nós sentimos, talvez seja a parte fácil da oração. Mas a parte difícil seja compreender de que muitas vezes eu estou tão desalinhado que a minha oração não é respondida. E o Senhor está dizendo, isso aí só com jejum e oração. Mas para quê? Para tirar o demônio de lá? Não, para tirar daqui a minha venda, para tirar o que está impedindo os meus olhos. É quando eu entro num período de jejum e de oração por mim, para que eu veja. Porque às vezes eu entro num período de jejum e oração pelo outro, por fulano, por ciclano, pela igreja, por tantas outras coisas. Mas quando eu preciso para mim, não para que eu tenha mais revelação, mas para que eu tenha a grande revelação de quem eu sou, do que eu estou fazendo, e de quantas coisas pode ser que eu esteja equivocado. Os discípulos vêm entender isso muito tempo depois. Perderam muitas oportunidades por essas questões. E eu finalizo dizendo para você de que talvez a coisa mais importante para mim e para a sua vida é alinhamento. Alinhamento. São pequenas coisas. Eu já disse certa vez de que se você traçar uma linha reta aqui, é uma maravilha, né? Porque você vai chegar no teu objetivo. Mas já viu uma pessoa que ela vai colocar um piso, sei lá, e ela colocou um pouco torto a linha? O que vai acontecer é que quem olhar de cima depois vai ver mas foi 1 milímetro aqui, foi coisa tão pequena, só que a longo prazo vai ficar muito distante. Você vai errar muito o alvo. Se você pegar uma bússola e você não seguir exatamente a coordenada, você nunca vai chegar no alvo. Mas foi um pequeno desvio, não importa, você não vai chegar no alvo. Se você quiser ter um verdadeiro encontro com Deus e as coisas aconteçam na sua vida, você precisa estar alinhado a Ele, alinhado à vontade dEle. Não dá para dizer, quarta-feira eu vou, mas daí na quinta-feira é nós aqui. Que Deus alinha na quarta, desalinha tudo na quinta. Aí volta todo quebrado na outra quarta. Aí Deus vai lá ali. Aí... Sabe? Não adianta. Nós precisamos nos alinhar ao propósito. O que você mais quer na vida? Tudo que eu quero é ser feliz. Mas não faz nada, não contribui nada para que isso aconteça. Entrega a tua vida a Cristo de verdade. Não entregue só a metade, porque Satanás é especialista em dar uma batidinha na régua. Aí você caminha um ano inteiro pensando que no final do ano vai... Quando os irmãos estão tudo lá e você está aqui. Por quê? Porque está desalinhado. Os discípulos estavam todos no barco. E aí veio uma grande tempestade. Eu sei que estava todo mundo desesperado. Depois foram chamar Jesus porque pensaram que ia morrer. Mas você acha que eles não oraram antes? Todo mundo deve ter orado. E por que não aconteceu? Isso é um pequeno desalinhamento. Senhor, nós vamos morrer. Não. Aí Jesus levanta todo alinhado. Como é que nós vamos morrer? Não disse que a gente vai chegar do outro lado? Como é que nós vamos morrer? Não cumpri a minha missão ainda. Não tem nada de morrer. Aqui ele está calmo porque sabe que não vai morrer. Acalma-te vento, aquieta-te mar. Tudo se acalmou e todo mundo ficou uau. Pedro aprendeu tanto com isso depois, que quando
quando ele estava preso, que disseram para ele: amanhã você vai morrer. A Bíblia diz que ele estava dormindo depois. Meu irmão, quem é que dorme quando alguém diz que vai morrer no outro dia? Por que ele estava dormindo? Porque ele lembrou daquilo. Ele lembrou assim: uma vez Jesus falou que a gente ia chegar do outro lado. Esse mesmo Jesus falou para mim que eu vou morrer quando ser velho. Eu não sou velho ainda, significa que eu não vou morrer. Se eu não vou morrer, eu vou dormir. Alguma coisa vai acontecer. Sabe o que aconteceu? Um anjo foi lá tirar ele da cadeia. E a Bíblia diz que o anjo teve que chamar Pedro. Pedro, sabe o que é quando você descansa no Senhor? Porque você já orou, já colocou na mão dele, e você tem certeza que ele vai responder. Você pode dormir tranquilo. Se coloca de pé, você que vai dormir tranquilo nessa noite. Aleluia! Vou dormir tranquilo.